paz de Jesus no seu coração. Amém? Hoje uma noite especial. Nós comemoramos na semana passada, pelo calendário oficial do Brasil, o Dia dos Pais. Mas nós somos, desculpa, tão chique que a gente comemora 2 vezes. Glória a Deus. Então hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais juntos como igreja. No final da mensagem eu quero chamar as crianças, as famílias que estão aqui, e nós vamos ter um tempo de oração juntos. Os pais vão orar pelos filhos, os filhos pelos pais, nós vamos orar pelas famílias. As famílias que estão aqui, nós vamos se juntar no final e ter uma palavra de oração juntos, fechando esse tempo. Amém? E também eu pretendo encerrar a segunda parte dessa mensagem. No domingo passado nós trabalhamos um pouco o que eu chamei de primeira parte, e hoje então a gente vai trabalhar a segunda parte. E eu quero fechar lembrando que eu não vou esgotar esse tema. Não dá para esgotar ele em 2 mensagens, não dá para esgotar ele em 2 domingos, em 2 mensagens de 40, 45 minutos. É impossível, porque é um tema muito especial, e além de especial, é um tema muito abrangente. A gente poderia abrir janelas nas Escrituras, portas nas Escrituras, e mergulhar e entrar por essas portas, e cada porta que a gente acessa, a gente vai perceber que tem mais coisas para a gente acessar. Então o meu objetivo aqui hoje é concluir com alguns outros pontos. O texto bíblico base que nós trabalhamos na semana passada e continua é esse texto de Efésios capítulo 6, mas hoje eu quero ler o segundo texto, primeiro livro de Reis. Abre comigo a sua Bíblia, eu vou fazer leitura na NVI, que é a nova versão internacional, cada um acompanha na sua Bíblia. Primeiro livro de Reis. Lembrando que na Bíblia hebraica não tem essa primeiro e segundo livro, é tudo junto, mas com o tempo, com o aprimoramento das versões, ou as diversas versões que foram surgindo, nós então encontramos na nossa Bíblia, nas versões atuais, essa separação, primeiro e segundo livro. Mas na Bíblia hebraica está tudo junto, é o livro de Reis. No nosso caso, o primeiro livro, capítulo 1, versículo 6. Vale lembrar também que tem todo um contexto. Nós vamos ler um versículo, mas tem todo um enredo da narrativa, tem todo um contexto que precisa ser observado com muita atenção. Olha só, 1 Reis 1. Vamos ler a partir do versículo 1 também? Eu ia ler só o 6, mas vamos ler a partir do 1 até o verso 6. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Absag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem em sua frente. Seu pai, preste atenção nessa expressão que o autor descreve. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Ok, esse é o texto, além de outros que eu gostaria de mencionar, e gostaria que você anotasse esses textos, e ao longo da semana, que você voltasse às Escrituras e estudasse esses textos. Vamos lá, a primeira parte da mensagem,
nós destacamos aqui algumas doutrinas fundamentais da fé cristã. Pode dar mais um enter, por favor? Tem algumas ênfases, isso. Nós destacamos algumas doutrinas essenciais da fé cristã, e uma delas diz respeito à família. E a família, nós fizemos essa abordagem, ela é um projeto estabelecido por Deus. E eu fiz um comentário, é por isso que a família é um projeto muito atacado. A família é um alvo muito atacado pelo diabo, que aliás, lá em Gênesis nós vemos ele agindo, ele atuando na vida do primeiro casal, os primeiros representantes da humanidade, Adão e Eva. E além disso, nós vivemos numa sociedade que ataca, que tenta desconfigurar esse projeto original de Deus, através das suas diversas ideologias. E essas ideologias, com certeza, elas não têm nada a ver com as Escrituras, com esse projeto que Deus estabeleceu. E quando Deus estabelece esse projeto, Ele define um padrão para a família. Qual é esse padrão? Na definição bíblica de casamento, olha comigo, Gênesis 2:24. Você que é rápido de endereço, quiser abrir rapidinho Gênesis 2:24. Na definição bíblica aqui de casamento, nós encontramos com clareza esse formato. Olha só, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Inclusive, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 19, você vai encontrar um endosso pessoal de Jesus sobre isso. Jesus vai dizer, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. E Jesus vai dizer isso num contexto muito difícil, porque os fariseus se levantam e levantam uma questão sobre o divórcio. E a questão que eles levantam sobre o divórcio é uma questão atrelada à lei, e não só atrelada à lei, mas eles levantam essa questão com uma percepção totalmente distorcida sobre o casamento. E então Jesus endossa pessoalmente, dizendo, olha, está escrito no princípio, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Nós sabemos que a única coisa que separa, o único momento, a única circunstância que separa um casal, um homem e uma mulher unido por Deus nos laços do casamento, é o quê? Isso, obrigado, ajudar o pastor a pregar. Isso mesmo, é a morte. É o único contexto, é a única situação real que pode separar um casal. É a morte. E biblicamente falando, quando nós olhamos para a definição de casamento, que foi endossada por Jesus, esse padrão que Deus estabeleceu é o único contexto dado por Deus. Olha que coisa interessante. O único contexto dado por Deus para a experiência de se tornar uma só carne. De novo, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que esse tornar-se uma só carne vai muito além, presta atenção, muito além do que a intimidade sexual. Às vezes, eu confesso para você que diversas vezes, no início da minha conversão, quando eu li esse texto, não sei se porque, principalmente quando eu estava perto de casar, não sei se é porque os hormônios estavam a 200%,
Eu lia esse texto, e bem antes de pensar em noivado, eu li e pensava na intimidade sexual. Tá certo, isso envolve a intimidade sexual do casal, mas vai além disso. E envolve uma coisa muito importante, abrange aspectos muito mais importantes da relação humana, como, por exemplo, comunicação. Como a comunicação no casamento entre o casal é fundamental, é importante. É ou não é? Dignidade. Olha os valores que a Bíblia, não dá para entrar aqui, irmão, nessas portas, desculpa, por causa do tempo. Mas olha os valores bíblicos que Deus estabelece na sua palavra, para que um casamento seja construído. Olha só, comunicação, dignidade, integridade. Vocês já ouviram uma mensagem rápida e a pergunta do pastor era: quem ama atrai? Quem ama atrai? Vou deixar para você pensar. Mas uma das coisas que nós pensamos que sustenta a relação de um casal é a integridade. É nós lembrarmos com frequência, quem é casado, é se lembrar com frequência na presença de quem você se uniu à sua mulher, na presença de quem você trocou alianças e votos de respeito, de dignidade e de integridade à sua mulher, à sua esposa. Na presença de quem? Onde inicia o seu casamento? Onde tem início a relação conjugal? Nós precisamos lembrar desses valores, respeito e tantos outros que eu poderia mencionar aqui. Nós apontamos também os parâmetros para a relação saudável entre pais e filhos. Aqueles que são pais, aqueles que estão pensando em ser pais, sabe que não pode só pensar, né? Mas aqueles que estão pensando em ser pais. Nós trabalhamos nesse texto de Paulo aos Efésios alguns parâmetros que o apóstolo registra para desenvolvimento de relacionamento saudável entre pais e filhos. E nós lembramos que essa instrução paulina, ela abrange uma dimensão da vida comunitária. Quando Paulo escreve em Efésios 6, capítulo 6, verso 1 ao 4, ele está escrevendo numa dimensão comunitária. E nessa dimensão, então, ele inclui a relação de pais e filhos, e ele descreve ali parâmetros essenciais para essa relação. E eu vou destacar aqui de novo, porque eu não podia deixar passar isso. Quando ele descreve esse parâmetro, ele coloca como uma coluna, ou como um alicerce de sustentação principal desses parâmetros, o próprio Deus. Deus é o modelo, nunca se esqueça disso. Deus é o modelo para você, marido. Deus é o modelo para você, pai. Deus é o modelo para você, mulher. Deus é o modelo para você, mãe. Ele é o nosso modelo supremo. Ele é a base, a coluna de sustentação para todos os nossos relacionamentos. E aí, nos parâmetros de Paulo, se você for olhar em Efésios 6, ele vai traçar para os filhos obedecer e honrar o pai e a mãe. Os filhos honram pai e mãe. E os pais não devem irritar os seus filhos. Nós temos 2 exemplos de irritação, do que os pais podem fazer, atitudes dos pais que podem irritar os filhos, de tantas outras que podem acontecer nessa relação. Nós devemos evitar. E os pais precisam instruir os seus filhos no conselho do Senhor. E conselho do Senhor para criar os filhos, para instruir os filhos, nós encontramos na sua palavra. Nós encontramos na sua palavra. Amém? Então, na sequência aqui, eu quero propor um eixo condutor
da nossa reflexão em 2 pontos. Esse eixo, ele tem como princípio orientador a importância da referência paterna, da referência do pai, da referência de uma mãe na construção saudável de uma família saudável. E esses 2 pontos, irmãos, eles também colocam à nossa frente, nos colocam, frente a frente com 2 realidades. A primeira realidade é o relacionamento real dos pais humanos. Eu falei semana passada, não sei como é que foi a sua relação na infância, na juventude. Parece que na juventude eu estou enfrentando isso agora. Só a graça de Deus. Tem hora que dá vontade, pula essa parte. Mas eu não sei como é que foi a sua relação com Deus na infância, na juventude, agora na fase adulta. Mas parece que na fase da adolescência é difícil, né? É uma fase, assim, de transição muito difícil, e a gente conta sempre com a graça de Deus. Mas essa relação dos pais, ou com os pais humanos, vou dar um exemplo daqui a pouco. A gente vai perceber que nós não... exemplos bíblicos de relações negativas. E aí nós comentamos a semana passada, eu trouxe essa abordagem de que não existem pais perfeitos. Lembra? Da mesma maneira que não existem filhos perfeitos. A relação humana pós-queda, ela é uma relação, ela passou a ser uma relação conturbada. Uma relação de muitos aspectos negativos. Então esse é o primeiro ponto. E no fechamento da mensagem, eu vou trazer a questão da redenção. E vou apontar que é na nossa comunhão com Deus, o nosso Pai, que nós encontramos o modelo de paternidade ideal. E eu falei semana passada que em Cristo, mediante a fé em Cristo, não existe órfãos. Porque mediante a fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de um mesmo Pai. Filhos de Deus. E Ele é o nosso modelo de paternidade supremo. Amém? Mas vamos lá então. Primeiro, vamos ficar frente a frente com a realidade. E eu quero fazer essa abordagem destacando algumas coisas. Primeiro, a paternidade humana, ela é caracterizada por erros, acertos, cheia de dificuldades e de limitações. Você que é pai e mãe, há de concordar comigo. Por mais que a gente se esforce, é ou não é? Por mais que a gente tente fazer o melhor, por mais que a gente se esmere na função de pai, de mãe, por mais que a gente dedique atenção, por mais que a gente dedique amor, por mais que a gente dedique tempo de qualidade, nós ainda esbarramos nos nossos limites, nas nossas dificuldades. É ou não é? Eu citei semana passada aqui, quando o Davi, o meu filho mais velho, veio me parabenizar pelo Dia dos Pais. Ele veio me dar um abraço, e eu vou falar para você, em abraço de adolescente, quando vem para dar abraço, 2 coisas. Ou é para pedir alguma coisa, ainda bem que não era esse o caso. Ou é porque de fato veio para expressar sentimento. E ele veio me dar um abraço. E a primeira reação que eu tive, eu falei aqui, daqui a pouco o pai dá a chave, libera a chave do carro aí. Foi pedir perdão. Eu abracei ele. E aquele abraço gerou em mim um sentimento de gratidão tão grande. De poder abraçar meu filho, expressar o meu amor, a minha admiração por ele. Mas eu pedi perdão, eu disse: filho, me perdoa. E naquele momento eu reconheci diante dele os meus limites, os meus
a minha insensatez em muitos momentos, os meus erros, as minhas dificuldades e limitações. Então, o primeiro choque de realidade é essa: nós não somos pais perfeitos. E tem um exemplo na Bíblia de um homem muito conhecido. Eu tenho certeza, eu vou dar esse exemplo aqui. Pode passar mais um, por favor. Eu não sei se está aqui. Isso. Davi. Davi foi um homem muito admirado. Quando nós lemos as Escrituras, até as pessoas que não são cristãs, que de vez em quando lê a Bíblia, lembra de Davi. Ah, eu sei, pastor, Davi escreveu o Salmo 23. Isso, Davi escreveu o Salmo 23. Mas Davi, ele não foi só conhecido como um grande escritor, um poeta, né, que escreveu quase metade dos Salmos. Davi foi um homem admirado, inclusive em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, se você quiser conferir, Atos capítulo 13, verso 22, a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, abre um parênteses rapidinho. Quando eu confesso para vocês, de novo, olha a confissão de pecados aqui hoje, em pleno púlpito. Olha que bênção. O pastor está se convertendo. Olha que bênção. Eu confesso, quando eu li esse texto, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, eu pensava, não é possível. Como assim? Davi? É o mesmo Davi que adulterou com Batseba? É o mesmo Davi que mandou colocar Urias, o marido dela, na linha de frente para ser assassinado? Não é possível. É o mesmo Davi que nós vamos ver daqui a pouco, falhou na educação dos filhos. Adonias é um grande exemplo disso. E vou entrar nos detalhes daqui a pouco, você vai perceber. Irmãos, eu não conseguia. Não é possível. Como que esse homem é considerado um homem segundo o coração de Deus? Mas aí segue as narrativas bíblicas, onde registra parte da história de Davi. Uma das coisas que nós encontramos, que nós vemos estampado na vida de Davi, sabe o que é? E eu suspeito que é isso que Deus viu no coração dele e o descreveu como um homem segundo o seu coração, um coração arrependido, um coração quebrantado na presença de Deus, um coração sedento pela presença de Deus, um coração reconhecido e arrependido diante de Deus pelo seu pecado. E quando Deus olha para ele, olha para nós, certamente, irmãos, Deus não se preocupa com a roupa que nós vestimos, se é de marca ou se não é, se é bonito ou se não é. O que Deus espera encontrar em você e em mim é um coração voltado para Ele. O que Deus espera encontrar em nós é um coração sedento pela sua presença. Lembra que no Antigo Testamento Davi constrói uma tenda. E naquela tenda ele tinha encontros marcantes e significativos com Deus. O coração desse homem estava sedento pela presença de Deus. E se eu não me engano é Davi num dos salmos, me falha a memória agora, desculpa, HD novo também dá crica de vez em quando. Mas ele diz, ele faz uma oração, ele diz uma coisa só. Lembra? Se alguém puder achar aí para me ajudar, acho que foi Davi, se eu não me engano. Uma coisa só eu peço, e a buscarei, que eu possa habitar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Olha só, um coração quebrantado, a Bíblia ensina, um coração, um espírito quebrantado, um coração sedento e quebrantado, Deus não rejeita. Deus não rejeita, e isso não mudou.
esse princípio segue o mesmo. Deus continua procurando em nós um coração sedento e um coração desejoso por Ele. Nós admiramos Davi, por exemplo, que é uma citação clássica. Antes dessa citação, ele desenvolveu muito bem a sua função de rei. Ele foi rei em Israel, liderou a nação com coragem diante dos povos inimigos. Davi foi um homem sanguinário, um homem de batalhas. E reis naquela época viviam em confrontos com povos inimigos, não podia ser diferente. E, inclusive, ele é conhecido por sua coragem, e coragem é uma palavra que define a postura de Davi durante a sua vida. Ainda adolescente, o texto bíblico diz, você vai ver lá, que ele cuidava, ele era pastor de ovelhas, ele era responsável pelo rebanho de ovelhas do seu pai. E a Bíblia escreve, registra, que quando uma ovelha do rebanho era roubada, era atacado o rebanho, e o lobo, os ursos levavam as ovelhas, Davi ia atrás delas. E recuperava as ovelhas do seu pai. Então, coragem é uma palavra que define a postura dele. E o exemplo clássico, 1 Samuel capítulo 17, foi a postura dele diante de um gigante filisteu. Lembra? Golias. Esse é um exemplo clássico. 1 Samuel capítulo 17. O gigante filisteu, resumindo, se apresenta dia após dia, enfrenta, ameaça o povo de Israel. O povo treme diante das ameaças de Golias, mas um jovenzinho, um pastor de ovelhas, olha só, diz: eu vou enfrentar esse filisteu, esse incircunciso. E aí segue a história, você conhece, Davi com uma pedra, com um estilingue, ele derruba o gigante, e com a própria espada de Golias, corta a cabeça e leva como um troféu. Olha só, irmãos, que coragem de Davi, né? Mas Davi, como pai, foi um bom rei, mas como pai ele não teve êxito, ele falhou. E Adonias é um grande exemplo disso. Além disso, Davi teve vários filhos, aproximadamente 20 filhos. Hoje os casais têm 1, 2, no máximo 2 estourando. Mas antigamente eles tinham muitos filhos. Davi teve aproximadamente 20. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que cada filho era com uma mulher. Isso a gente vai perceber nas escrituras que gerou problemas para ele, né? E nesse primeiro livro de Reis, então, o autor narra uma cena de conspiração. Davi já estava velho, de idade bem avançada, e ele precisava de um sucessor para o seu trono. Quem seria o próximo rei de Israel? E então esse Adonias se levanta, sem autorização do pai, sem o conhecimento do pai. Ainda bem que o profeta Natan age rápido. Você vai ver depois a história na sua casa durante a semana. Aqui eu estou resumindo por causa do tempo. O profeta Natan entra em cena rápido. E então Adonias se levanta uma conspiração para ocupar à força o trono do seu pai. E essa situação, irmãos, abre os nossos olhos para uma realidade, para uma postura negativa que nós lemos no verso 6. Olha lá de novo. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Quando eu leio esse texto, essa parte da narrativa, me vem uma pergunta na mente, no coração. O que isso nos ensina? O que essa realidade negativa apresenta diante de nós? Algumas coisas. Primeiro, a reação de Adonias teve como consequência um fator determinante. Qual foi? A falta de ação do seu pai.
a negligência de Davi em corrigir o seu filho. E aqui, irmãos, se nós pararmos nesse ponto e abrirmos parênteses, a gente pode perceber que a gente vai fundo aqui. Qual que é a problemática aqui? A falta de ação de Davi na educação de Adonias. Será que isso nos nossos dias é uma coisa tão distante da realidade da relação dos pais e dos filhos? Será que é algo tão distante assim? Será que hoje eu fico pensando, eu me coloquei na cena, eu me coloquei frente a essa realidade, fiquei pensando, até que ponto eu tenho contrariado mesmo os meus filhos? Eu vou falar um pouquinho do que é contrariar aqui. Até que ponto nós pais, avós que estão aqui me ouvindo, nós nos posicionamos, nós não somos zero à esquerda, nós não somos uma voz calada, uma voz inativa na relação dos nossos filhos, com os nossos filhos, desculpa. Mas até que ponto nós nos posicionamos? E aqui está uma questão, se posicionar de maneira correta. Eu falei a semana passada, a autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Porque nós, pais, ensinamos os nossos filhos pelos nossos exemplos. Esses dias até vi um vídeo, acho que foi até minha mãe que mandou. Um vídeo de crianças pequenas imitando os pais. Então o pai bocejava, o pequenininho lá do lado bocejava também. O pai cruzava as pernas, o pequenininho do lado cruzava as pernas. Aquilo me chamou a atenção, aquele vídeo. Fiquei pensando, olha só, o filho reproduz o que ele vê o pai fazer, ou a mãe fazer. E aqui, irmãos, tem uma janela, uma porta importante para a gente entrar. É a porta da disciplina. É a postura adequada dos pais em disciplinar os filhos. A Bíblia usa o termo, a expressão, nunca contrariou. Nunca havia contrariado seu filho. Eu fiquei pensando, o que significa contrariar? Dentre algumas coisas que eu destaquei, contrariar não significa apenas mostrar o erro. E eu tenho um filho adolescente em casa, estou aprendendo muito com isso aqui. Porque às vezes, como pais, nós somos retos e diretos a apontar o erro. Mas contrariar não significa só mostrar o erro. Não significa só mostrar os atalhos perigosos, as ações equivocadas e desobedientes dos filhos. Mas também, eu acho que isso é essencial nessa relação, significa apontar o caminho certo. E hoje, irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu percebo a importância de ter os meus pais, o meu pai e a minha mãe, como referência para me mostrar, para me apontar o caminho certo. E olha que eu vou falar para vocês, eu peguei atalho, hein? Eu peguei caminhos tortuosos, meu Deus. E nessas horas, eu tive a referência do meu pai e da minha mãe para apontar a direção certa. Então aqui tem uma outra lição. Pais, não aponte só o erro dos seus filhos. Acolha nos seus pensamentos, nos seus questionamentos, nas suas crises, e aponte o caminho certo. Amém? Então tem a ver com apontar o caminho certo. Segundo, tem a ver com apontar o caminho da sensatez. E olha que nós vivemos num mundo insensato, manchado pelo pecado. Pai, é sua responsabilidade. Mãe, é sua responsabilidade apontar o caminho da sensatez, da obediência, da honra para os seus filhos. Provérbios 22:6, o que está escrito? Ensina a criança
no caminho que ela deve andar. E mesmo quando envelhecer, eu acho lindo isso, mesmo quando for velhinho, não se desviará desse caminho. Há um trabalho importante, pais aqui que estão me ouvindo, aqueles que depois no canal do YouTube vão ter oportunidade, privilégio de ouvir a palavra de Deus. Há uma responsabilidade importante que nós precisamos diante de Deus desenvolver com os nossos filhos e instruí-los no caminho do Senhor. Às vezes nós conversamos com pais, com pessoas que perdem os filhos pelo caminho, e as pessoas choram desesperadas, não é para menos. As pessoas ficam desnorteadas, porque se tem uma coisa que fere o coração de um pai e de uma mãe é ver um filho perdido, é ver um filho distante da presença deles, pais humanos, mas principalmente distantes da presença do Pai Celestial. E eles se desesperam, se descabelam, choram. E a pergunta que nós ouvimos com frequência: onde eu errei, pastor? Onde nós erramos? A Bíblia aponta que nós podemos errar quando nós não instruímos os nossos filhos no caminho do Senhor. Só que essa instrução, irmãos, ela não é um dia na semana, um mês, um dia no mês, um dia do ano, uma vez por ano. Essa instrução é todos os dias. Essa instrução, ela tem uma metodologia dupla, uma pedagogia dupla. Ela parte das Escrituras, é aqui que estão as instruções do Senhor. E ela parte do nosso exemplo. Se o seu filho não vê você orar, com certeza ele não vai orar. Se o seu filho não ouvir você falando a verdade nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu negócio, certamente ele vai imitar a sua mentira. Nós ensinamos pelo exemplo, nós ensinamos instruindo os nossos filhos, apontando o caminho. E terceiro ponto, depois eu vou contextualizar e aplicar aqui rapidamente esse princípio para os nossos dias. Contrariar significa que não vamos dizer sim para tudo. Sim para tudo. O que os nossos filhos pensam ou o que eles querem fazer. Dizer não, grave isso, dizer não faz parte do ensino e da instrução do Senhor para o seu filho. E aí, contextualizando e aplicando esse princípio nos nossos dias, eu levantei algumas perguntas. Primeiro, quais são as atitudes do seu filho que precisam ser contrariadas? E segunda, de que forma os pais podem aplicar esse princípio hoje? Eu sei que há contextos diferentes, filhos pequenininhos, filhos que estão crescendo, adolescentes, enfim, há contextos diferentes. Mas alguns exemplos, se te ajudar, espero que ajude. Primeiro, eu coloquei no mundo que nós vivemos, limitar o acesso e o tempo que o seu filho passa na internet. Eu falei aqui semana passada, eu não quero, eu trabalho na minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha relação com os meus filhos, para que isso não aconteça em casa, que os meus filhos sejam moldados por esses youtubers da vida, que nós nem sabemos quem é, muito menos conhecemos a vida deles na realidade. Porque nós sabemos, irmãos, vida de internet mostra uma coisa e vida real mostra outra totalmente diferente. E se tem uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, é não permitir que os nossos filhos e netos tenham a mente modelada, o estilo de vida modelado por esses youtubers da vida. Gente que não tem compromisso com Deus, gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Antes, nós instruímos eles segundo o conselho do Senhor.
Outro ponto, quer ver? Instruir sobre o tipo de amizade que eles têm desenvolvido, os lugares que eles têm frequentado. Quando eu era criança, eu ouvia muito uma expressão da minha avó e dos meus pais. Eles diziam assim: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Sei que é um ditado popular, eu ouvia isso na minha infância. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Preste atenção, quem são as companhias, as amizades do seu filho, os lugares que ele frequenta. E se você me perguntar, eu vou encerrar, vou caminhar para o encerramento, já falei demais. Se você me perguntar, pastor, qual é um dos melhores lugares que o meu filho pode crescer? Eu tenho duas respostas para você. Primeiro, sabe onde que é? Dentro da sua própria casa. Na família. A família é o melhor berço de crescimento e desenvolvimento saudável em todos os níveis para o seu filho. Físico, psicológico, emocional e espiritual. Desde que seja um lar saudável, cujos princípios e valores norteadores seja a palavra de Deus. E o segundo lugar, sabe onde é que é? Quem acertar ganha um bombom no final. Oi? Pode falar. Isso. Obrigado. É a igreja. É a igreja. Segundo melhor lugar para o seu filho crescer e se desenvolver. Eu não vou entrar nos detalhes para não me perder, mas a igreja em si, ela é um projeto social. Eu sei que há projetos sociais importantes da prefeitura, nas cidades, eu sei, mas a igreja é um projeto social, nota 1000. Na igreja a gente ensina a cantar, dançar, na igreja a gente ensina a palavra de Deus, na igreja a gente ensina a respeitar os mais velhos, né? A igreja é um projeto social. E eu quero fechar, irmãos. Pode passar o próximo? Desculpa, antes de passar, olha aquele chamado de atenção ali. Negligenciar a disciplina dos filhos gera filhos indisciplinados. E aí depois não adianta chorar o leite derramado. E eu quero encerrar, irmãos, então, como eu propus, apontando para o modelo ideal de paternidade, que é Deus. E nesse modelo eu quero enfatizar que só na paternidade divina, só em Deus, nós encontramos qualidades incomparáveis e imutáveis. Será que você pode, se você acredita nisso, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, minha irmã, só em Deus você encontra a paternidade incomparável. Só em Deus. Quando a Bíblia afirma que Deus é amor, significa que esse amor está na sua essência. Deus é amor. A essência dele é amor. Ou seja, nada e ninguém pode mudar isso. E um dos textos mais fantásticos está lá na primeira carta do apóstolo João. Se você quiser abrir rapidinho comigo, vai lá 1 João, capítulo 4. Olha só, 1 João 4, versos 8 ao 10. Olha o que está escrito: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Que texto, hein?
1 João 3,16, volta um pouquinho, a gente está acostumado com João 3,16, mas olha só 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é forte demais. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Cristo deu a vida por nós. E eu quero encerrar apontando rapidinho uma outra realidade sobre a paternidade de Deus, é que Ele nos chama para uma relação íntima com Ele. Deus é um Pai que quer se relacionar com você, que quer se relacionar conosco. Isso está registrado no livro de Gênesis. É fantástico, irmãos, observar ao longo da história que mesmo o ser humano rompendo com o seu Criador, na tentativa de viver uma vida independente, mesmo a história do mundo sendo dividida, e isso ocorreu por causa do desejo ambicioso dos primeiros representantes de Deus na terra. Deus, antes da criação do mundo, eu vou encerrar lendo esse texto com vocês. Deus, antes da criação do mundo, já havia estabelecido um plano de redenção. Qual foi esse plano? O Cordeiro de Deus, que foi conhecido, escolhido antes da fundação do mundo, e que morreu por causa dos nossos pecados, e que através da sua morte reconciliou consigo o mundo. Através da sua morte reconciliou a sua comunhão, a sua relação com Deus, o nosso Pai. Abre lá comigo, vamos fechar lendo esse texto, 1 Pedro, olha só que texto fantástico, capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos ler o 18 também? 1 Pedro 1, 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Amém. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Melhor, venha aqui à frente. Aqueles que vão acompanhar a mensagem depois, que Deus te abençoe, que você seja encorajado e seja instruído, e instrua os seus filhos segundo os conselhos do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero chamar vocês à frente, as famílias.